Convidamos agora a doutora Danúzia Arantes para sua apresentação no painel Políticas Públicas no Brasil e Amazonas. Olá, eu sou a Danúzia Arantes e é com muita alegria que eu venho aqui participar do Fórum GD Norte. Nos próximos minutos eu vou falar com vocês sobre as políticas públicas no Brasil e na Amazônia. Falar sobre esse tema no Fórum GD Norte é um compromisso e uma responsabilidade muito grande, a qual eu me dediquei nos últimos dias na preparação desta fala, que devido ao limite do tempo cronológico, ela também vem carregada de seus recortes. Mas falar sobre políticas públicas no Brasil e na Amazônia, neste fórum e neste painel, está inserido no contexto de um trabalho por mim desenvolvido sobre políticas públicas em geração distribuída de energia e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Um trabalho que já vem sendo realizado há alguns meses sobre a formulação de uma proposta para políticas públicas municipais no estado da Amazônia. A organização desta minha fala está pautada também na elaboração de um guia prático para contribuir com a formulação de políticas públicas para os municípios da Amazônia. E esse documento, ele está elaborado a partir de 4 tópicos prioritários que eu apresento aqui nesta minha agenda de exposição. Num primeiro ponto, eu vou tratar rapidamente com vocês aqui nessa exposição sobre políticas públicas e o fomento dos sistemas energéticos na Amazônia Legal. Um segundo tópico, sobre as fontes renováveis e a comunidade, com seus desafios e oportunidades. Uma proposição de um plano estratégico denominado Guia para a Construção de uma Agenda Positiva para a Formulação de Políticas. E uma proposta de formulação de políticas públicas municipais com foco em desenvolvimento regional. E assim eu vou conduzir a minha fala nos próximos minutos, claro que correndo os riscos do recorte temporal, mas ao mesmo tempo me colocando à disposição, ao término desta palestra, para seguir com os diálogos e as perguntas, se assim vocês desejarem fazer. Ressalto a alegria de participar do Fórum GD Norte e a satisfação de poder estudar e compreender cada vez mais sobre as oportunidades e os desafios de pensar o sentido das políticas públicas formuladas para os municípios na Amazônia. Nesse primeiro tópico, eu trato de políticas públicas e o fomento dos sistemas energéticos para a Amazônia Legal, algumas contribuições para as políticas municipais. E tomo aqui a liberdade de conduzir a minha fala a partir de algumas evidências. Tem um contexto histórico que precisa ser evidenciado e precisa ser preservado. Falar sobre essa temática das políticas públicas para o desenvolvimento das fontes renováveis de energia no Amazonas requer uma atenção especial ao momento histórico em que vivemos e principalmente as evidências das marcas históricas. E aqui no meu recorte temporal, eu chamo a atenção de vocês de alguns tópicos. Por exemplo, o Estado do Amazonas, mediante a promulgação da Lei 3.135, em 5 de junho de 2007, instituiu a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, estabelecendo o primeiro marco para o incentivo às fontes renováveis de energia. Ou seja, esse assunto ele já está pautado. E nós não estamos aqui para falar o que ainda não foi dito, mas a contribuição deste trabalho, que aqui eu apresento para vocês, faz parte de uma leitura crítica, analítica e do reconhecimento das evidências daquilo que já está posto, com muito respeito e com muita responsabilidade. Então, desde 2007, o Estado do Amazonas já instituiu a sua política estadual de mudanças climáticas. Entre 2007 e 2012, existe um hiato, onde pouco ou quase nada foi desenvolvido em benefício da comunidade, em benefício da população, que pudesse alavancar os seus empreendimentos no segmento das energias renováveis e principalmente se beneficiar deles. Mas 2012 tem um marco importante também
para discutir políticas públicas no Brasil e na Amazônia no que diz respeito à pauta das energias renováveis. Pois foi nesse ano de 2012 que a ANEEL normatizou a sistemática de compensação de energia elétrica, criando condições, tanto na esfera federal quanto nos estados, para o fomento ao desenvolvimento de mecanismos e de incentivos. Que fatores embasam essa decisão, nessa normatização do sistema de compensação? Eu destaco aqui 4 prioritários para serem compreendidos no contexto de uma política pública nacional. Primeiro, a busca de ampliação das fontes renováveis no setor elétrico nacional. Segundo, reduzir a dependência da geração hídrica. Terceiro, fomentar novos negócios. Quarto, assegurar a geração de emprego e renda. E como isso se apresenta para o estado do Amazonas? Bom, em termos tributários, o convênio CONFAS 1615, que foi publicado em abril de 2015, com efeitos legais em setembro do mesmo ano, permitiu que os estados tomassem a decisão de fazer a adesão ao convênio CONFAS, para que pudessem, então, se beneficiar das questões que envolvem os incentivos de imposto sobre circulação, mercadorias e serviços para micro e mini geração, utilizadas pelas classes residencial, comercial e industrial. Esse é um marco importante para pensar o sentido da política nacional numa verticalidade para o Estado. A adesão do Estado do Amazonas ao convênio CONFAS 1615, ela aconteceu em 2018, 3 anos depois. Na sequência, um marco legal de caráter local também é importante de ser evidenciado nesse movimento histórico, que foi a promulgação da Lei 4.780 em janeiro de 2019, que dispõe uma política estadual de incentivo à geração e ao aproveitamento da energia solar no estado do Amazonas. São pontos importantes para serem referendados como um olhar de atenção para a formulação de políticas públicas. Nós temos que respeitar e considerar os atores já existentes e participantes no território. Se nós queremos falar de políticas públicas municipais e trazemos aqui uma proposta de contribuição a partir de um estudo desenvolvido, apoiado pelo Instituto MOTE e pela ABGD, partimos do princípio que existe relevantes ações em curso. E dentre essas relevantes ações, eu destaco aqui um trabalho que foi bem feito, muito bem conduzido, pelo Fórum Permanente de Energia da Universidade Federal do Amazonas. Durante o processo de concepção do decreto que regulamentaria a mencionada lei anterior de incentivo à fonte solar fotovoltaica, esse grupo de trabalho gestou uma proposta de um projeto de lei que, se for aprovado, tende a contribuir enormemente com a formulação de políticas públicas para os diferentes municípios do estado do Amazonas. Esse trabalho ele foi aprovado entre os membros do Fórum e foi submetido à apreciação da Casa Civil do governo do estado do Amazonas, o que nós esperamos que tenha êxito na sua aprovação. Alguns destaques que eu quero aqui apresentar em relação a este trabalho que foi coordenado pelo Fórum. Os incentivos são concedidos a todas as fontes renováveis e não somente à fonte solar fotovoltaica, assim como um destaque para as tecnologias e eficiência energética, ou seja, uma lei que ela está atendendo aos interesses e às alternativas das fontes renováveis e não de uma fonte em detrimento à outra. Um outro destaque diz respeito ao incentivo de natureza fiscal e financeiro. Um outro ponto de atenção é o Fundo de Desenvolvimento Energético, que está sendo proposto para fomentar empreendimentos no interior do estado que encontram maiores dificuldades de realização de seus empreendimentos. E um quarto aspecto importante de ser ressaltado é incentivar os empreendedores das pequenas comunidades onde a energia renovável possa auxiliar na implantação e desenvolvimento de pequenos empreendimentos. Essa realidade, ela precisa ser preservada e ela precisa ser respeitada,
porque a comunidade da Amazônia Legal está atenta às questões que envolvem a sustentabilidade ambiental, econômica e social e mantém o seu propósito de evoluir com as políticas públicas de incentivo ao aproveitamento de fontes renováveis. Então, o cuidado aqui ao apresentar os resultados desse trabalho é deixar bem esclarecido que todas essas variáveis foram levadas em consideração e que isso é muito importante para a formulação de políticas públicas com comunidade. Um outro aspecto também importante diz respeito ao desenvolvimento tecnológico para o autoconsumo em empreendimentos particulares, públicos, residenciais, comunitários, comerciais e industriais. Ou seja, precisamos valorizar e fomentar políticas públicas que atinjam todas as classes de consumidores, em especial as comunidades isoladas. A geração de emprego e renda nas comunidades também ela apresenta-se como um pilar de sustentação na formulação dessa propositura dessa lei estadual. E o destaque para a defesa da consolidação das fontes alternativas para comunidades isoladas, pois somente assim nós poderemos falar em desenvolvimento regional. Um fato a ser ressaltado: a existência da política estadual de incentivo à geração, ela tende a contribuir muito com a formulação de políticas públicas para os municípios, que promova o desenvolvimento regional. Então, neste contexto, empenhada em contribuir também, assim como a Associação Brasileira de Geração Distribuída e o Instituto MOT, acreditamos, né, na força do trabalho dos atores que envolvem esse movimento no estado do Amazonas para a aprovação dessa lei estadual, que muito vai facilitar a formulação de política pública municipal. A defesa de um plano de atração de investimento e a formulação de políticas públicas para os diferentes municípios da Amazônia precisa ser conduzido a partir de algumas perspectivas que levem em consideração, na nossa opinião, a partir do estudo, os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque eles existem e eles estão aí para serem pautados na formulação de políticas públicas e que esta formulação de política pública, considerando os objetivos do desenvolvimento sustentável, consiga inserir no seu contexto e no seu plano de ação importantes objetivos e metas. E essas políticas públicas de fontes renováveis e alternativas, elas devem ser concebidas como uma forma de integração da tecnologia, do ambiente e das diferentes fontes que estão disponíveis no território, aproveitando, assim, todas as possibilidades de desenvolvimento regional, territorial, econômico, social, com a preservação ambiental. Um fato que eu quero aqui ressaltar é que o Fórum Permanente de Energia do Amazonas ele é composto por diversas instituições e atua em defesa de um marco legal. Esse marco legal também em defesa de políticas públicas de incentivo de energias renováveis. Ou seja, nós estamos buscando, neste diálogo, a intersetorialidade daquilo que nós propomos aqui. Ao falar de fontes renováveis e comunidades, nós temos que levar em consideração os grandes desafios que estão postos e também as oportunidades. Lembrando que o estado do Amazonas é maior em área territorial do país, lembrando que a população do Amazonas, ela encontra-se dividida em áreas urbanas, área rural e muitas comunidades isoladas. Levar em consideração que no estado do Amazonas nós temos a maior floresta tropical do mundo que precisa ser preservada. Então, interpretar, conhecer e tomar ciência de todas as variáveis que integram este território é fator de sucesso para a formulação de políticas públicas. E um plano estratégico com um guia de formulação de políticas públicas também precisa ser considerado. Levando em consideração o tamanho do Estado, com todas as suas variáveis e todas as suas dificuldades, e, ao mesmo tempo, o compromisso de fomentar e capilarizar o uso de energias renováveis para todos os estados, é necessário tomar decisões políticas de qual decisão realizar a aplicação e a formulação de políticas públicas municipais.
Aqui nós buscamos uma reflexão e uma ação a partir de um guia orientador, onde o Estado possa, a partir de uma política pública, promover a interação e a integração com as diferentes regiões e facilitar aos tomadores de decisão a formulação de políticas públicas regionais. E aqui eu apresento para vocês rapidamente um recorte de uma determinada região do Amazonas, onde é possível fazer uma aplicação de uma política pública municipal. Sugerimos, então, dentro de uma perspectiva de elaboração de política pública, que esta tenha sua concepção na abordagem da interdisciplinaridade, que integre os diferentes saberes, as diferentes alternativas no sentido do conhecimento. Levar também em consideração essa concepção a integração entre os atores, Estado, sociedade civil organizada, empresas, instituições de ensino superior, pesquisa, entre outros. Um outro aspecto fundamental para a formulação de política pública é ter como foco o desenvolvimento de territórios. Com isso, fazer formulações e aplicações para desenvolvimento regional e definir quais são os eixos estratégicos que melhor se adequam à formulação daquelas políticas públicas. E aqui eu coloco alguns eixos estratégicos de políticas públicas já formuladas e desenvolvidas que deram muito certo, como a questão da educação e da comunicação, da tributação, financiamento, a desburocratização e, em especial, o desenvolvimento da cadeia de valor do segmento. Políticas públicas municipais e desenvolvimento regional requer planejamento e gestão energética. É possível inovações em políticas públicas? Esta indagação, ela nos coloca diante do desafio da resposta. E esse desafio, ele envolve a construção das capacidades inovadoras como diretrizes estratégicas para formular e transformar discursos em intenções práticas. Os dados oficiais, os estudos que já estão disponíveis sobre a Amazônia Legal, possibilita a formulação de políticas públicas inovadoras, olhando para um cenário regional onde a superação do mito da ideia exige a coragem da experimentação para enfrentar todos os desafios que estão disponíveis para serem pensados enquanto melhoria contínua de uma comunidade que necessita ter acesso às energias, às fontes renováveis como geração de energia. Então, formular políticas públicas é levar em consideração uma política social com ações que compreendam um padrão de proteção social, aonde os municípios tenham a sua oportunidade de desenvolvimento regional, aonde os municípios possam fomentar a geração e o uso de energias de fontes limpas e renováveis em abundância, levando em consideração aquelas fontes disponíveis em determinadas regiões do estado. Nunca abrir mão de nenhuma fonte em detrimento à outra, mas levar em consideração que todas as fontes possibilitam, inclusive, a geração híbrida, e há de se considerar isso também em formulação de políticas públicas quando cabíveis. Quero aqui destacar que para a formulação de políticas públicas, pensando a Amazônia Legal, nós temos já disponível um material muito bem estruturado, muito bem elaborado, que contou com a participação de importantes atores da Amazônia, sobretudo a Universidade Federal, um instituto também que estuda as questões ligadas à energia, e o SEBRAE, disponibilizando um robusto e rico material sobre a cadeia de valor da energia solar fotovoltaica no estado do Amazônia, que é uma inspiração para a estruturação de um planejamento. Esse planejamento, pensando em formulação de políticas públicas locais, precisa levar em consideração aquilo que existe na estrutura do planejamento energético brasileiro, os seus órgãos de planejamento, como uma forma de organizar da estrutura federal para o estado e para os seus respectivos municípios. Orientamos também levar em consideração como uma abordagem metodológica o ciclo de políticas públicas, em que parte-se da identificação do problema, seguindo para a formulação de uma agenda, a formulação de alternativas para essa agenda, a tomada de decisão, a implementação, a avaliação e a possível extinção ou reformulação da política pública. Nesse contexto, também propomos, neste guia de orientação, a adoção da metodologia da ação interdisciplinar, a MAI,
que prevê na intersetorialidade dos saberes a integração da identidade, da cooperação, da complementariedade dos recursos de todos os atores envolvidos, seja Estado, sociedade, academia, empresa, todos os atores participantes, para a construção de uma aliança estratégica fundamental que envolva a infraestrutura a partir do seu marco legal, dos recursos disponíveis ou não disponíveis que precisam ser fomentados e, especialmente, a valorização das fontes de energia que estão disponíveis dentro do Estado. Essa intersetorialidade construída a partir dos atores que participam do processo. Como conceber uma proposta, então, factível? E aqui trazemos para vocês o resultado do esforço que envolveu o Instituto MOTE, a ABGD, o Grupo Capacitar, né, a doutora Sol, responsável por essa elaboração, que sou eu, mostrando para vocês, a partir do material publicado, que políticas públicas em geração distribuída de energia e desenvolvimento sustentável da Amazônia é possível fazer a partir da construção das intersetorialidades. O Grupo MOTE apoiou este trabalho, o Instituto MOTE apoiou este trabalho, a ABGD fomentou esta elaboração, o Grupo Capacitar, na pessoa da doutora Sol, trabalhou nesta formulação. E assim, nós esperamos poder contribuir com as políticas públicas na Amazônia Legal, assim nós precisamos nos colocar à disposição para a aplicação desse material junto às comunidades e agradecemos imensamente a oportunidade de poder participar de um momento tão importante e tão especial nas políticas públicas de energias renováveis no nosso país. Olhando para o fórum da ABGD Norte, levando em consideração que o Fórum GD Norte é um momento de reflexão e de ação, deixamos aqui a nossa contribuição no sentido de seguirmos dialogando e implantando a proposta que aqui apresentamos. Quero agradecer à ABGD, na pessoa do Carlos Evangelista, pela oportunidade de participar deste momento e deste trabalho, agradecer ao Grupo FRG pela oportunidade de estar aqui com vocês e todos aqueles que nos ouviram também. Meu muito obrigada. Agradecemos à doutora Danúzia Arantes pela sua apresentação no painel Políticas Públicas no Brasil e Amazonas.